Quando eu vou conversar com os vascaínos sobre a nova medida provisória aí que mexe nos direitos de transmissão do futebol brasileiro, muita gente defende que essa MP é justa sim porque vai acabar com o monopólio da Globo. E parece um bom motivo. Agora, será que vai acabar mesmo? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar da mudança nas leis de transmissão do futebol brasileiro. Um assunto que tem dado pano para manga aí, com a publicação da medida provisória algumas semanas atrás. Trouxe essa questão à baila aí, né? E se essa medida provisória ela for confirmada pelo Congresso, ou até se mais lá na frente essa lei realmente vier a ser implementada, por outro caminho que seja, realmente a gente vai ver aí uma mudança grande no cenário do futebol brasileiro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dando um panorama geral do que eu achei dessa lei no primeiro momento, né? Falei bastante também sobre isso na última live do mês, do meio para o final ali, a gente tratou bastante dessa questão da lei de transmissão, como isso pode impactar no futebol brasileiro. E como eu acho que é um assunto que dá mesmo pano para manga e que vai ser importante para o futuro do Vasco e do futebol, eu resolvi voltar ao assunto agora. Resolvi voltar ao assunto em vídeos futuros para destrinchar um pouco esse assunto, que é bem complexo, né? Não adianta querer conversar sobre todos os aspectos dessa mudança de uma vez só. Então vamos dar essa destrinchada aí, tentando abordar aí um ângulo, né? Um tema, uma consequência por vez, para tentar fazer o debate ficar justamente mais produtivo, não é mesmo? E eu resolvi começar então essa série de vídeos justamente pela questão aí do monopólio da Globo, porque eu percebi que foi aí o grande tema levantado pela audiência. No vídeo que eu fiz comentando as minhas impressões sobre a medida provisória, muita gente concordou com o que eu falei, muita gente discordou também, e me surpreendeu que entre os que não concordaram com o que eu falei, a grande maioria defendeu que essa MP ia ser boa porque ia acabar com o monopólio da Globo, né? Como é que eu poderia ser contra uma lei que ia acabar com o monopólio da Globo? Eu só podia estar ganhando dinheiro da Globo, é porque eu era funcionário da Globo, é porque sei lá do que da Globo. Quando o meu ponto, na verdade, nem era esse. Eu não tenho nenhuma simpatia especial pela Globo, eu não tenho nenhuma simpatia, muito menos, com a hegemonia da Globo no futebol brasileiro. A minha questão é apenas a seguinte: eu não acho que a mudança da lei altere em nada o monopólio da Globo, como vocês estão chamando. Porque, vamos lá, né? Vamos começar do começo, então. O que é um monopólio? Monopólio é quando uma empresa ela consegue ali controlar de maneira total ou majoritária todo um setor da economia. Isso pode se dar através de uma lei, né, do país, e aí normalmente vai ser uma empresa estatal que vai explorar algum recurso específico, algum setor específico da economia, ou então ela se dá de maneira não planejada através da imposição econômica, né? Alguma empresa de algum setor da economia, ela começa a crescer tão mais do que as suas concorrentes, que ela vai dominando completamente o setor e criando ali um monopólio. Esse segundo caso é claramente onde a Globo se encaixa, né? Se não de maneira formal, pelo menos próximo disso. E por que eu digo que não de maneira formal? Porque se a Globo fosse formalmente um monopólio, o Brasil, o país, o governo, teriam maneiras aí de agir para quebrar esse monopólio. Porque a prova de que o monopólio, principalmente o monopólio aí, de empresas privadas, não é bom, é a própria existência de leis que proíbem esses monopólios. Existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, na Europa, eu acho que na maior parte dos países do mundo, existem leis antitrust justamente para impedir que uma empresa tome ali o controle majoritário de algum setor da economia. Então isso por si só eu acho que já demonstra, né, como o monopólio é ruim e como qualquer um com um pouco de bom senso vai concordar que o ideal é você ter mais empresas concorrendo em igualdade de condições e isso ajudar a desenvolver todo o sistema aí, né? No caso, toda a cadeia do futebol brasileiro. Agora, minha questão é, no que essa lei, essa mudança aí nos direitos de imagem, muda na estrutura que a gente vê hoje no Brasil, onde a Globo ela exerce o seu poder e o seu monopólio aí, porque tem muito mais dinheiro e muito mais influência que as outras emissoras. No que essa lei muda? Porque o torcedor ficar falando assim, não, porque temos que nos livrar da prisão que é a Rede Globo,
Não podemos mais ser escravos da Rede Globo. Temos que nos libertar dos grilhões que nos aprisionam à Globo. Quando, na verdade, não existe corrente nenhuma prendendo os clubes à Globo, né? A única coisa que prende os clubes à Globo é a questão financeira. É porque a Globo paga muito mais do que os outros. A gente fica falando aí de prisão dos clubes e não está percebendo que a gente está numa jaula com a porta aberta, com a porta destrancada. Os clubes, eles podem sair dessa prisão a hora que eles quiserem. Eles não saem porque eles não querem. A cada 4, 5 anos, existe ali uma renovação de contrato e, nesse momento, os clubes podem assinar com quem eles quiserem. Como muitas vezes, não vou dizer que quase assinaram, mas chegaram já a se sentar com outras emissoras para conversar. Por que não assinar? Porque a Globo, no frigir dos ovos, vai sempre oferecer melhores condições do que a concorrência. Não só o dinheiro, que a Globo sempre consegue oferecer mais, ou no mínimo equiparar ali a proposta, mas outros benefícios e outras garantias que muitas vezes as outras emissoras não podem dar. Vamos pegar aqui o exemplo do Vasco, por exemplo. A Globo vai pagar, sei lá, 100 milhões para o Vasco por ano. Aí vamos supor que a Record, ou a Bandeirantes, ou a Rede TV, ou a SBT, você escolhe aí a emissora que você quiser, iguale a oferta, né? Ou então melhor, ela ofereça mais. Aqui, ó, Vascão, vou pagar 120 milhões para você por ano, por 4 anos. Vem pra gente? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que a Globo vai equiparar a oferta. Se a Record pode pagar 120 milhões, a Globo também pode, ela vai falar, ó, tá bom, a Record tá te oferecendo 120, né? Tá bom, ó, pum, toma aqui, 120 para você também. A partir daí, com as duas propostas iguais, o que acontece? As outras vantagens que eu comentei aqui de assinar com a Globo, elas prevalecem. Quais são elas? A primeira, mais básica, é de que você tem mais garantia de que a Globo vai cumprir o seu contrato, porque como a Globo é mal ou bem a emissora que tem mais dinheiro no Brasil, você se sente mais confortável de assinar com ela. Você sabe que ela tem mais condições de pagar o que ela está prometendo, até porque você já tem um histórico ali, né, de relação que vem de décadas. Você tem a certeza ali, a confiança de que ela vai cumprir com o seu trato. Será que se assinar com uma Rede TV, que já chegou a circular aí essa proposta, você tem a mesma garantia, a mesma tranquilidade? Ou será que é uma proposta ousada da Rede TV, que acha que vai conseguir vingar e daqui a 1, 2 anos prova que não, dá tudo errado, ela falha ou ela não consegue mais arcar com seus compromissos e aí a bomba estoura na mão dos clubes? É uma preocupação que os clubes têm que ter. Outra questão, se a outra emissora está pagando o mesmo que a Globo vai pagar, com quem que você prefere ficar? Com a emissora que é líder de audiência no Brasil, muito na frente das outras emissoras, e que, por consequência, vai dar ali uma divulgação muito maior da sua marca, o que vai te permitir, só para ficar no exemplo mais claro aqui de retorno, que você negocie com muito mais firmeza com seus patrocinadores, porque o que os patrocinadores vão preferir? A marca deles estampada na camisa e sendo exibida na Globo ou na Rede TV, ou na Record, na emissora líder de audiência, né? Com certeza. Ah, Felipe, mas o cara que liga na Globo para ver o jogo do Vasco, ele vai ligar também na Rede TV, ele vai ligar na Record. Então ele vai trazer essa audiência toda que está da Globo, ele vai levar para o canal em que ele for jogar, e com isso vai atrair os patrocinadores também, e pô, tá aí, o modelo tá sustentável. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem a gente aqui, eu e você, vascaínos mais aficionados, que onde tiver jogo do Vasco, a gente vai botar para ver, a gente sabe disso. Pode ser na Globo, pode ser na Record, pode ser na Bandeirantes, pode ser na TV australiana, a gente vai dar um jeito de assistir. E tem aquela audiência mais casual, né? Que assiste porque tá passando ali na televisão, liga ali na Globo porque já tá acostumado. Se tiver passando futebol, ela assiste. Se tiver passando outra coisa, assiste outra coisa, não é mesmo? Sem falar na exposição que a Globo garante nos momentos em que não tá tendo futebol. Porque a exposição que a gente tá falando aqui, ela acontece quando fala do Vasco no Jornal Nacional, quando fala no Fantástico, quando faz, sei lá, uma matéria no Encontro com Fátima Bernardes. Tudo isso ajuda, né? Os anúncios que aparecem ao longo da programação falando da partida. Tudo isso aí está expondo a marca e está expondo os patrocinadores. E os clubes, eles levam isso em consideração também. Sem falar num fator que é muito importante, que é a antecipação de receitas que a Globo dá para os clubes, né? De repente aparece aí uma Bandeirantes
topando pagar os 120 milhões que a Globo paga, mas será que além desses 120 milhões, ele ainda vai antecipar uma parcela do ano que vem? Uma parcela de daqui a 2 anos, que nem a Globo faz? Tem que ter muita bala na agulha para isso, né? Sem falar que a Globo, muitas vezes, ela dá seu nome como garantia para os clubes, para eles conseguirem empréstimos aí com bancos e outras financeiras e coisas do tipo. Será que a garantia de uma rede TV é igual à garantia de uma rede Globo? Tudo isso pesa, tudo isso pesa. E agora, claro, a Globo não faz isso porque ela é boazinha, porque ela é santinha, porque ela está pensando no bem do futebol brasileiro. Claro que não, ela faz isso pensando nos seus próprios interesses. Assim como os clubes fazem isso pensando nos seus próprios interesses também, né? A gente tem que parar de criar aí uma fábula onde existe os bonzinhos e os malvados, né? Até porque, se fosse por aí, seriam todo mundo malvado. Tá mais para ser todo mundo malvado do que para ser todo mundo bonzinho. A gente tem que parar aí, com perdão aí da expressão um pouco mais de baixo calão, procurar virgem no puteiro. A Globo, ela tá agindo pensando nos seus interesses, sim. A gente sabe, ela vai jogar pesada, ela vai jogar até mesmo sujo para garantir que isso aconteça. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, da visibilidade, em que você passar na Globo traz para o clube, a visibilidade para a marca e para patrocinadores, a gente sabe que quando você romper com a Globo, ela vai tratar de fazer o máximo para te prejudicar nesse sentido também. Você vai sumir da tela da Globo. O espectador mais desatento vai achar que acabou o futebol brasileiro. Vocês podem ter certeza disso. É só você pegar aí os eventos esportivos que a Globo não transmite e ver qual é o destaque que ela dá na programação. Dependendo do que for, se não estiver diretamente ligado aqui à realidade, ao dia a dia do brasileiro, ela finge que não existiu. Um exemplo bem claro disso, eu lembro, foi a Eurocopa aí, se não me engano foi a última aí de 2016, né? Que a Record passou. Cara, você podia ligar na Globo, nos jornais, no Globo Esporte, não falava nada, nem quando saiu campeão eles falaram de Eurocopa. E eles vão seguir, acho que não conseguem fingir que não está existindo o Campeonato Brasileiro, mas o mínimo de destaque eles iam dar, você pode ter certeza disso. Sem falar que a gente está falando da transmissão, né? Ah não, pô, o jogo vai para a Record, a audiência vai toda para a Record assistir o jogo. Cara, você pode ter certeza que a Globo ia pegar a melhor programação que ela tivesse no dia e ia botar pro horário do jogo. Ah, o jogo vai ser domingo, 5 horas, antecipa o Fantástico. O Fantástico agora vai começar às 5 horas da tarde, só para fazer concorrência com o futebol. Ah não, o futebol vai ser no sábado, 11 horas da manhã. Sei lá, o Caldeirão do Hulk vai passar a ser no sábado, 11 horas da manhã, só para concorrer com o jogo. Só para tentar ali dinamitar a audiência do jogo. Vocês podem ter certeza disso. Mesma coisa vale para os empréstimos. Os empréstimos aí não está fazendo para ajudar. Ela faz isso justamente para prender o clube, amarrar o clube à sua mão e aí conseguir impor aí as suas vontades, que muitas vezes são vistas como nocivas para o futebol brasileiro. O exemplo mais clássico são os jogos às 10 horas da noite. É bem ruim para o torcedor que vai ao jogo, né? Acaba prejudicando muito na questão da bilheteria, mas a grana que a Globo dá é tão grande, tão pesada, que os clubes aceitam abrir mão desse dinheiro até que eles ganhariam numa bilheteria para poder agradar a Globo. Eu acho isso maneiro? Não acho zoado pra caramba. Agora, eu acho que essa nova lei resolve esse problema? Eu acho que não. Enquanto a Globo tiver muito mais dinheiro do que a concorrência, não resolve. Porque os clubes vão continuar devendo para a Globo, antecipação que eles fizeram inclusive, vão continuar precisando do dinheiro pesado que a Globo investe no futebol, e isso não vai mudar enquanto não houver aí um reequilíbrio de forças, né? Enquanto os clubes não se reestruturarem e não forem mais tão dependentes desse dinheiro. Porque é aquilo, né? O pessoal fala, ah não, porque agora com a SMP eu posso vender o direito de transmissão para qualquer um. Aí você vai descobrir que o qualquer um é só a Globo. Quem é que vai pagar 100 milhões pelo campeonato estadual? É só a Globo. Você vai querer vender para outra emissora para ganhar menos do que você ganha vendendo para a Globo? Tem torcedor aí que acha que sim, né? Ah não, tem que vender mesmo para outro, se a gente perder dinheiro tudo bem, mas vamos ferrar a Globo também. Agora, os dirigentes dos clubes, que estão todos aí com o pires passando na mão, esses caras, estão contando centavo e não estão dispostos a abrir mão do dinheiro que a Globo dá para eles. Não, Felipe, mas você tem que ver que o monopólio da Globo vai acabar, porque a Globo deve milhões em impostos para o governo, e o governo vai cobrar esse dinheiro, porque a concessão dela vai acabar em 2022 e o governo vai caçar a concessão dela, porque agora com o streaming
a Amazon, o Facebook, o Google vai entrar aí e vão acabar com o domínio da Globo. Beleza, beleza, não estou aqui falando nem defendendo que o monopólio da Globo ele vai durar para sempre até o final dos tempos. Não. Agora, qual é a ligação entre todas as questões aí e a MP que está para ser aprovada? No que mudar as regras dos direitos de transmissão influencia nos impostos que a Globo tem que pagar ou na concessão da Globo que vai vencer? Sabe, não muda nada. A própria questão aí do streaming chegando e mudando a realidade da transmissão de futebol, isso independe da MP ser aprovada ou não. Se a Amazon ou se o Facebook resolverem chegar no Brasil e pegar o futebol para eles, eles vão conseguir com os direitos sendo negociado individualmente, negociado entre mandante e visitante ou negociado em bloco. A partir do momento que os caras chegam botando muito mais grana na mesa, os clubes logo vão correr para eles. Mesma coisa vale para a questão dos clubes transmitirem seus jogos por conta própria, que também é uma coisa que muita gente vem defendendo. Ah não, porque agora com a SMP o Vasco vai poder transmitir seus jogos e vai ganhar todo o dinheiro que ganharia da Globo e até um pouco mais. Se isso fosse tão fácil, se isso fosse tão simples, não precisa mudar a lei para fazer. É só os clubes se reunirem e falarem: galera, vamos fazer aqui um bem bolado? Vamos combinar todo mundo aqui? Que cada um transmite os seus jogos como mandante e o outro clube cede naturalmente ali o seu direito como visitante? Ou até faz um esquema mais bem bolado ainda, onde cada um aceita que o outro clube abra mão do seu direito quando for jogar com o adversário, de uma maneira que cada clube possa ter o seu próprio pay-per-view passando todos os jogos do time. Por que não negocia? Por que os clubes não entram em acordo se é tão mais vantajoso e tão mais simples assim de fazer? Novamente, me parece mais uma questão de organização dos clubes do que uma questão de mudança na lei para fazer a coisa andar. E tá, tudo bem, mas vamos lá, né? Não dá para esperar bom senso de todos os clubes e com essa mudança, então, se um clube só quiser fazer assim, pelo menos ele pode. Se a Amazon chegar ou o Facebook chegar e quiser pegar os direitos de um clube só e transmitir os jogos de um clube só ou de dois clubes, ela pode e vai melhorar. Beleza, pode acontecer. Agora, se a gente está falando de um clube só, transmitindo seus jogos ali por conta própria na internet ou no YouTube, ou se a gente está falando de 2 ou 3 clubes que assinam com uma Amazon ou com o Facebook da vida, a gente não está falando de quebra do monopólio da Globo, né? A Globo continua hegemônica aí. Se a gente está falando de 2, 3, 4 clubes, a gente está supondo que os outros 16 continuam assinando com a Globo. O monopólio continua dado. Mas mais do que isso, né? Mais do que isso, mesmo que chegue a Amazon aí e compre o direito de transmissão de todos os clubes do país, que, repito, se ela fizesse isso, não precisava de mudança na lei para ter o direito de transmissão, mas vamos supor que, com ou sem essa mudança, ela vai e compre todos os direitos. A gente está falando de streaming, de internet, que, cara, na visão geral da coisa, ainda é um nicho muito pequenininho do mercado. E por mais que eu acredite que vai ser o futuro mesmo, tá longe. Tá? Vai um tempinho ainda até chegar essa realidade onde a internet vai ser o modo principal das pessoas assistirem um jogo de futebol. Você precisa de internet boa na sua casa, porque vamos lá, né? Você precisa de uma internet banda larga na sua casa, né? Não dá para achar que com o plano de dados do celular você vai conseguir assistir os jogos. Essa internet ela precisa ser boa, porque transmitir um jogo ao vivo é diferente de você ver um vídeo na Netflix, um filme na Netflix. Primeiro porque com filmes da Netflix é difícil de você ver todo mundo assistindo aquele filme ao mesmo tempo, né? 1 milhão de pessoas assistindo, 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o mesmo filme, que daria um estresse ali na banda, que nem a gente já viu acontecendo em transmissões de futebol. Fora que, por não se tratar de um evento ao vivo, você consegue fazer uns esquemas ali de cast, de ir armazenando o filme aos poucos, para que a experiência seja assim o mais suave possível, né? Você não vê o filme travando, o filme lá congelando. Mesmo assim acontece, né? Mesmo nesse caso acontece, numa transmissão ao vivo, isso se complica ainda mais. Então, é uma coisa que, para popularizar do jeito que o pessoal está falando aí, cara, eu acho que leva aí uns 10 anos, pelo menos. Eu acho que passa diretamente pela implementação do 5G no país, que é uma coisa que a gente ainda está decidindo qual vai ser a tecnologia que a gente vai implementar, se vai ser a chinesa, a americana, a norueguesa. Isso ainda tem que definir para quando decidir instalar ainda as antenas no Brasil todo. Vai chegar caro pra caramba no começo, o preço tem que popularizar para aí virar uma realidade onde as pessoas
nem queiram mais ter TV em casa, né? Quer dizer, tô falando aí, para mim é papo de 10 anos para frente. Até lá, a gente ainda vai ter majoritariamente aí para a maioria do povo brasileiro como maneira principal de consumir o futebol, sendo a TV aberta, onde a Globo nada de braçada. Depois, a TV a cabo, onde a Globo também nada com muita tranquilidade. O pay-per-view por cabo, né, por assinatura, também só da Globo. E aí vai ter lá o streaming, a internet, onde vai ter uma concorrência. Então quer dizer, gente, a Globo, lamento dizer, ela vai continuar hegemônica no futebol brasileiro com mudança de lei ou não. Essa que é a grande realidade. A menos que hajam outras mudanças aí, né, que não a questão do direito de transmissão, que chacoalhem um pouco as coisas. Porque, pô, se você quer fazer uma lei para acabar com o monopólio da Globo, existem muitas outras maneiras de fazer isso. Sei lá, de repente cria uma lei, não sei aqui se é constitucional ou não, tá? Mas só falando aqui uma coisa que atingiria diretamente o monopólio da Globo, se você chega e cria uma lei, por exemplo, falando que nenhuma televisão pode ter exclusividade na transmissão dos jogos. Os direitos eles precisam ser vendidos para pelo menos 2 emissoras. Pronto. Aí você já quebra um pouco do monopólio. Ou então, por exemplo, você faz uma lei que permite que as concessões públicas de rádio e televisão sejam compradas por empresas internacionais, que atualmente não pode, né? Sem entrar aqui em outras consequências que isso poderia trazer para o país, mas na questão específica do futebol, assim, de repente, sei lá, uma Televisa lá do México, que é uma das mais ricas do mundo, consegue vir aqui e comprar o SBT. Aí, sei lá, a Turner, em vez de comprar o esporte interativo, ela vai e compra logo a Band. Aí sim, a gente vai ter emissoras de canal aberto com cacife para peitar a Globo de igual para igual. Aí o jogo começa a virar. Você mudando só o jeito de transmissão, para deixar de ser coletivo, para ser individual, vai tudo continuar na mão da Globo como já tá, gente. Essa que é a grande realidade. Ah, mas se vai tudo continuar como é que tá, por que a Globo então ficou tão chateada com essa mudança, tá brigando, tá entrando na justiça? Ah, eu acho que assim, primeira coisa, a Globo, né, até pelo poder e pela influência que ela tem, ela não gosta de ser reativa, né? Ela não gosta de reagir à mudança que os outros estão fazendo. Ela gosta muito mais de ser propositiva, de ser ela que faz as propostas e faz as mudanças. E principalmente, ela não quer que ela já fez o contrato, já assinou o contrato, já está pagando os clubes, acreditando que essas regras vão valer até o final dos contratos, e ela não quer que a coisa mude com o jogo rolando. Essa que é a principal questão. Mas quando chegar na frente, em se confirmando essa MP aí, e forem refazer as negociações, com certeza a Globo ela vai articular para tirar proveito disso. Se negociar os direitos individualmente fosse ser tão ruim para a Globo, por que ela ia agir ali como principal pivô da implosão dos clubes dos 13 há 10 anos atrás? Ela fez isso de propósito, para poder negociar individualmente com cada clube, porque sabia que assim ela poderia se beneficiar mais. Por que 10 anos depois ela não se beneficiaria de novo desse mesmo esquema? Então a gente pode ser a favor dessa mudança, a gente pode ser contra, pelos mais variados motivos. O que é complicado de abraçar é a ideia de apoiar a lei achando que vai acontecer alguma coisa que na prática não vai. E eu acho que é esse justamente o caso. Porque aí agora a gente está aqui defendendo essa lei que vai mudar, porque vai acabar com o império da Globo sobre o futebol brasileiro, e aí chega lá na frente, não acaba, e outras consequências que a gente está minimizando agora acabam acontecendo. Como, por exemplo, um aumento ainda maior da diferença entre o que os clubes mais ricos recebem para o que os clubes mais pobres recebem. Abrir ainda mais aí a diferença entre um e outro clube, dinamitando de vez a concorrência do futebol brasileiro. Porque pior do que a Globo monopolizando o futebol brasileiro, só mesmo se um clube monopolizar o futebol brasileiro. Já pensou? Que tragédia? Mas isso a gente vai discutir num próximo vídeo aqui do canal, debatendo e destrinchando mais essa mudança aí na lei de direitos de transmissão. Se vocês quiserem, né? Diga nos comentários se vocês querem ver a gente aqui debatendo mais sobre isso, ou se não, esse papo já cansou, deixa pra lá, diga nos comentários. Diga a opinião de vocês também sobre esse assunto. Vamos debater, vamos trocar ideia. Eu não me acho o senhor da razão aqui, não. Eu estou querendo aqui discutir com vocês, até para ter um pensamento mais claro sobre tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho ainda uma opinião formada, 100% formada, né, sobre o que vai acontecer, quais são as consequências boas e ruins dessas mudanças. E eu já mudei muito a minha opinião desde que essa MP foi decretada até agora. Já achei que ela fosse ser melhor, já achei que ela fosse ser pior. A gente vai pesando ali os prós e os contras.
e vai montando a nossa opinião, né? Agora, para essa conversa ser construtiva e a gente realmente avançar nos entendimentos, é importante que as suas críticas e os seus comentários eles sejam construtivos. Que você pegue os pontos que eu levantei aqui e, sei lá, de repente mostre um fato que eu não sabia, não levei em consideração e que muda a perspectiva das coisas. Ou só me mostra um outro ângulo, uma outra abordagem, uma outra maneira de ver a situação, que faça a gente ter uma perspectiva diferente de como tudo vai andar. É assim que a gente avança na discussão. Ficar me acusando de ser isso ou de ser aquilo, cara, de que adianta, né? Que nem aí, discutindo sobre essas mudanças aí na internet, aí eu mostro um artigo do PVC, onde ele elenca vários pontos ali que são questionáveis na mudança da lei, e aí os argumentos contras que eu ouço aos pontos que ele levantou são sempre assim, mas o PVC é contratado da Globo? Será que se ele não fosse da Globo ele falaria isso? Porque é muito difícil ele sendo da Globo? Aí eu, tá bom, então toma aqui um artigo do Mauro César Pereira, comentando aí. Ele não é da Globo e também tem aí uma série de ressalvas essa mudança. E aí, qual que é? Mas o Mauro César ele é contra o presidente, e é claro que ele vai falar mal porque ele não gosta do Bolsonaro e sabe, os argumentos, os fatos não estão sendo discutidos. Fica nessa falácia do ad hominem aí e não discute realmente os fatos que, repito, é o que vai fazer realmente essa discussão evoluir. Então, assim, eu não fico chateado. Se vocês quiserem me xingar aí de baixo, ficar falando que a culpa é minha, qualquer comentário, falando mal ou falando bem, ajuda aí no engajamento do canal e eu vou estar feliz. Mas é uma oportunidade desperdiçada, né? A gente discutir melhor esse assunto e evoluir nessa discussão, para quando eu voltar fazendo novos vídeos, de repente eu já volto com uma perspectiva diferente, já volto fazendo correções e ajustes em relação ao que eu falei até aqui. Essa é a expectativa, né? Essa é a expectativa. Enfim, deixem seus comentários aí de baixo, então. Não se esqueçam de curtir o vídeo, caso tenham gostado do conteúdo. Falem sobre que outras questões dessa mudança na lei a gente pode debater aqui. A princípio, a próxima questão que eu quero pegar é justamente essa questão do desequilíbrio que pode haver aí do dinheiro, né, entre alguns clubes e outros. Mas dependendo do que vocês sugerirem, a gente pode mudar essa pauta também. Tá aberto aí para a gente discutir nos comentários e chegar aí a melhor solução para esse assunto. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.